Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária nesse dia 11 de fevereiro de 2015, bom dia. Ontem foi um dia importante, eu acredito que para a história do país, a história recente do país. Para mim, em particular, para perto de 1,5 milhão de filiados e, inegavelmente, para uns para o bem, para outros para o mal, mas ontem é um dia que vai ficar para a história do Brasil como o dia da fundação do Partido dos Trabalhadores, dia 10 de fevereiro de 1980. Ontem o PT completou 35 anos. Eu tive o privilégio, a sorte, enfim, o destino fez com que eu me aproximasse do PT ainda no ano de 1980, o ano da fundação, quando ainda era movimento pró-PT, não era partido ainda. Eu era estudante e conheci, através das manifestações, aquele movimento. O PT, diferente de outros países, de outros partidos no Brasil, ele não surge de uma tese, como o trabalhismo, como o socialismo, o Partido Comunista, ou partidos liberais. O PT também não é um racha, uma divisão de outro partido. O PT surgiu de uma forma bem inusitada. O PT surge de um encontro de 3 vertentes teóricas bem diferentes. O PT começa a ideia de partido em 1978, naqueles movimentos sociais no final da ditadura militar, especialmente na região de São Paulo e o chamado ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Ali, na época, as metalúrgicas, diferente de hoje, empregavam centenas de milhares de trabalhadores. Uma fábrica de automóvel que hoje é possível operar com 15 pessoas, 15 engenheiros pegam um monte de ferro numa ponta e transformam num carro na outra ponta, basta que a robótica esteja bem planejada. Na época, uma fábrica como a Volkswagen, por exemplo, empregava 120 mil pessoas, uma fábrica. E aquele movimento de rua, coincidindo com o final da ditadura militar, alguém numa assembleia disse: por que não fundamos um partido pós a ditadura? Uma outra vertente, que não o sindicalismo, e essa ideia do sindicalismo foi abraçada por exemplo, bancários, que também era uma categoria que cada banco tinha. Olha, eu vou chutar aqui, mas era difícil um banco que não tivesse 100 bancários. Hoje, uma agência bancária funciona com 5 pessoas. Um gerente, 2 para a burocracia, 2 caixas e está ali o banco. E a maioria das pessoas se relaciona com o banco sem sequer falar com ninguém, basta um cartão. Mas os bancos tinham também um movimento. Olívio Dutra, por exemplo, era presidente dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Paulo Skromov, líder dos sindicatos bancários de São Paulo, que era uma categoria imensa. Era comum um banco ter 1.000 funcionários, cada agência bancária. Esse sindicalismo, que começa, e era chamado na época de sindicalismo autêntico, ou novo sindicalismo, começou a abraçar a ideia de um partido político dos trabalhadores. Uma outra vertente foram os grupos marxistas, a maioria deles saídos do PCB, e era uma quantidade grande. Alguns tentaram a luta armada e não deu certo, tentaram mudar o Brasil pelas armas. São famosos os combates no Araguaia, no norte do país, e outros em todo o Brasil. E era uma quantidade de grupos, todos de origem ou de orientação marxista,
também viram-se derrotados pela ditadura e pensaram, por que não um partido de massas, junto aos sindicalistas? E um terceiro grupo, extremamente importante na fundação do PT, foi a Igreja Católica, chamada Igreja Católica de Base, na época. A Teologia da Libertação, as eclesiais de base. Essas três orientações, sindicalismo novo, grupos marxistas que saíram da ditadura derrotados e a igreja de base, resolveram então unir forças para fundar um partido. Então eu retomo o início, o PT não surgiu de uma corrente teórica, o comunismo, o socialismo, o liberalismo, o ecologismo. Não, o PT surgiu de um encontro de movimentos, igreja, sindicalismo e marxismo. Isso foi que fundou o PT. Eu lembro que no início, nas apurações, na eleição de 82, às vezes nós éramos no tempo que o voto era escrito, né, 33 anos atrás, o voto era um papel desse tamanho, que a gente ficava ali contando e tal, e o PT tinha em todo o ginásio ali, contra todos, e nós ficávamos ali e tal, concorrendo e tal. O PT, a partir do 5º encontro nacional, que foi em 88, mudou bastante de uma corrente socialista para uma corrente democrática. E isso deu uma guinada para o centro. E depois, num outro encontro que eu não lembro, nesse eu estava, foi em Recife, o PT, então, resolveu tornar-se um partido, digamos assim, da máquina do Estado. Isso é uma frase minha, eu não tirei de nenhum livro, então pode ser completamente imprecisa. Mas, a partir daí, o PT passou por uma transformação brutal. O que no início era pensado que, por exemplo, os parlamentares seriam braços dos movimentos sociais, era a ideia inicial, passou a ser o PT mais um partido no Brasil para ocupar a máquina do Estado e, a partir daí, operar transformações. Perdeu em organização social e ganhou muito em parlamentares, em governos, etc. Nos 2 minutos que me restam, eu vou dizer o seguinte, apesar dessas mudanças, que não eram as mudanças que eu queria, que muita gente do PT foi derrotado, eu me sinto um deles internamente, não tenho problema nenhum de admitir isso, eu ainda acho que o PT tem uma base social muito importante, muito grande. Graças a essa origem, a igreja, por exemplo, é um braço decisivo, e não é qualquer coisa a Igreja Católica no Brasil, e a sua aproximação com o discurso petista é intenso, é forte. O sindicalismo brasileiro, apesar da diminuição do operariado, os bancos operam com 5 pessoas e uma fábrica de carro com 15, ainda tem a CUT, por exemplo, que teve sua origem graças às reuniões do PT, é uma força decisiva. Portanto, o PT, com todas as transformações e os ataques que ele recebe hoje, por conta dessas transformações e dos interesses que permeiam um país como o Brasil, e a Petrobras, e o pré-sal, e os trilhões de reais, não vai ser fácil hoje derrotar o PT. Eu ainda tenho, contudo, muito orgulho para comemorar os 35 anos do PT. Acho que o PT, com essas transformações todas, com essa guinada para o centro, com essas alianças ao centro que faz, ainda é um partido que consegue tirar 35 milhões de brasileiros da miséria. Não é o PT sozinho? Claro que não. Não é o Lula, não é a Dilma, mas é essa orientação de um partido que tem uma origem na base operária, na igreja que se transformou e no marxismo que sonha com um mundo de iguais para todo mundo. Portanto, os 35 anos, nós fizemos uma reunião no partido, uma reunião grande, né? E debatemos muito esses ataques que estamos sofrendo pela mídia e por interesses internos e principalmente externos.
A Shell, por exemplo, eu tenho certeza que está adorando ver a Petrobras na lama. Está adorando. O governo americano deve estar adorando ver uma democracia como a do Brasil enfraquecida. E, é evidente, os interesses locais, né, como os interesses dos que perderam as eleições recentemente, e, vou finalizar por aqui, uma força que surge e que tem uma cara no Congresso Nacional, chamado Cunha, que eu não sei o primeiro nome dele, Eduardo Cunha, que não é nem o que está aí e nem o Aécio que perdeu. É uma terceira força muito mais conservadora. Essa, para mim, é que tenta se solidificar no país. Não é entregar para o Aécio e para os que perderam, não. É fazer uma força muito mais conservadora. Infelizmente, na minha modesta opinião, o junho de 2013, aquele movimento de massas vigoroso que poderia transformar o país, apenas fez surgir o reacionarismo mais nojento desse país, nas figuras de Bolsonaros e essa figura que está lá, que é o grande articulador de uma direita muito pior do que essa que perdeu as eleições. São opiniões e eu continuo com a minha estrelinha no peito, batendo orgulhosa aqui, apesar de tudo que dizem, que responde a muitas coisas que acontecem sim no sistema, mas muita coisa dirigida por interesses locais e internacionais. Obrigado.